Então, vamos lá. Essa parte aqui, né, a gente já conversou, sou eu, vocês já me conhecem. Aqui sobre o objetivo da conversa, que a gente também já falou, e tá mudando agora, né? Tá sim. Perfeito. Sim, então, gente, eu coloquei aqui por onde começar, que são alguns tópicos que eu acho interessante, principalmente para quem está fazendo transição de carreira ou para quem não tem nenhum contato com a área de dados. Então, são 10 tópicos que eu coloquei, e a intenção não é falar por cada um deles agora, né? É literalmente só vocês verem esses tópicos que a gente vai conversando ao decorrer aí da conversa. Então, a gente tem aqui a autoavaliação e definição de objetivo, que eu acho bem importante você entender em que momento da carreira você está, se você estiver migrando para dados, ou se não, se você está lá no momento de estudo ainda, ou vai começar uma nova faculdade, ou algo do tipo, fazer essa autoavaliação e entender as partes que são importantes para você ou não, se realmente faz sentido fazer uma nova graduação, às vezes só um bootcamp já é o essencial, né, para dar esse primeiro start na parte de dados, então acho bem importante. E aí é claro que aqui o que eu falar não vai estar escrito sobre pedras, vai ser aí da realidade e da vivência de cada um. Aqui aprenda os fundamentos. Eu acho muito importante a gente ter essa questão e esse carinho ali com a base, né? Então a questão de você aprender a teoria, entender como que funciona, como aplicar, e aí depois sim começar a aplicar de forma mais consciente, né? Escolha uma linguagem de programação, entenda o banco de dados, explore ferramentas de visualização de dados. Então, todas essas partes aqui são mais técnicas. Depois que a gente já começou a entender mais sobre os fundamentos, já tem um pouco mais de apropriamento para falar sobre, a gente entra ali na questão da prática. Então, as tecnologias, né, de cada um, toda tecnologia pode te fornecer o mesmo resultado, desde que você saiba o que você precisa e o que você tem que apresentar. Então, tecnologias a gente tem diversas. É por isso que é importante a questão de você saber qual que é a necessidade ali de quando a gente está falando da parte de processar e entregar algum dado, né? Conheça a nuvem. Então, hoje em dia, né, a gente tem bastante a questão das empresas migrando para a nuvem, ou já nascendo 100% em nuvem, então é importante conhecer aí pelo menos um provedor. Teste a gente vê por aqui, então eu tenho um carinho muito grande por pessoas que têm essa consciência e essa importância de saber testar as coisas, né, que isso não é um trabalho só do QA, é uma responsabilidade do QA, mas a gente não precisa jogar tudo nas costas dele. E quando a gente está falando de teste, não é só a questão de teste do que você vai entregar no final, e sim de toda a sua esteira. Então, por exemplo, se cai a minha esteira aqui de ETL antes de salvar as informações, o que acontece? Quem que eu aciono? Qual que vai ser o plano que a gente vai pegar? O que vai acontecer? Então, toda essa parte de teste eu acho muito importante e é um diferencial bem bacana que é quando encontra, né, com o pessoal. Pratique com projetos e desafios. Então, aqui entra bastante a parte de participar de hackathons, de comunidades, que é o que a gente vem bastante aqui no IGDG, e busque mentorias e feedbacks. Então, aqui vai ser uma grande mentoria com um pouquinho de feedback de cada parte do que vocês acharem interessante. Passando, né, a gente entra nessa parte aqui de princípios, que lembra que eu falei que eu acho que é interessante a gente começar pela base? Então, a gente vê bastante a parte de estatística, matemática, lógica, programação, elas andam ali lado a lado, e a parte de negócios. Por que é importante entender de negócios? E o que seria negócios, né? Além da parte de você documentar o código que você faz, você ter essa comunicação com as demais áreas que se relacionam com a área de dados. A parte de negócios, ela é fundamental para você ter um objetivo claro e entender qual que vai ser a demanda que você vai estar executando. Então, é interessante você conseguir ter essa comunicação fluida, de conseguir entender regra técnica, de conseguir ler as documentações, né, que partem da área de negócios e conseguir fazer ali uma amizade, né, que a gente fala que às vezes é um pouco difícil conversar com as áreas que se relacionam, justamente por quase sempre não ser áreas técnicas, então é meio difícil aquela coisa de tipo, meu amigo, não vai funcionar isso daqui, porque você pensou unicórnio e eu consigo entregar cavalo. Mas é interessante conseguir mostrar o porquê disso e como fazer. E aí, quando eu falo de estatística e matemática, lógica de programação, a gente sabe que tem um déficit muito grande aí vindo de colégios, né? E aí eu trouxe um sitezinho aqui, que é o Khan Academy, eu gosto muito dele,
Ele é todo em inglês, mas se você traduzir, fica tranquilo de utilizar. Ele tem bastante parte voltado desde ensinos primários de ciências e matemáticas, né? Até a parte de computação. Então, ali você tem algumas casezinhas de lógica de programação, algumas linguagens, testes para estar fazendo. Então, acho um site bem bacana aí para quem está querendo estudar um pouco mais e se aprofundar nessa parte, principalmente de base matemática ali, para quem tem interesse de modelo matemático e coisas assim. Passando por isso, essa fase aqui de isso não me é estranho, eu gosto muito de falar que na rotina de quem mexe com dados, você encontra alguns. Esqueci o nome que a gente se dá quando começa a ver aquilo muitas vezes, uma repetição, uma sequência, você sempre vai se deparar com aquilo ao decorrer do seu trabalho ali. Então, você pode não sempre bater literalmente com cada fase disso, mas uma ou outra você sempre vai ver. E aí eu comecei pela parte de formulação de problema, que é defina claramente a pergunta ou problema que você pretende resolver com os dados. Isso está muito relacionado quando a gente vai falar com a área de negócios ou quando está recebendo uma nova demanda ali para ser feita. Então, quando você não tem um objetivo claro, você não sabe o que entregar. Hoje eu vi uma frase no LinkedIn que eu achei bem legal, que era uma menina falando que hoje a gente vê muito aquela questão de falar que dados são um novo petróleo. Mas assim como o petróleo, se você não trabalha, você não consegue chegar num produto refinado no final, né? Você fica ali com o petróleo na base dele, né? Não sei falar muito sobre petróleo, mas achei que a comparação fez sentido, porque a mesma coisa acontece com os dados. Se você não trabalha eles ou não consegue entregar uma clareza e uma necessidade, vai ser ali só um monte de coisa ocupando espaço. Então, é bem importante a gente ter essa parte de definição, sendo com uma pergunta ou entender o problema do outro lado. Coleta de dados. Então, aqui, da parte de engenharia de dados, vou me apropriar um pouco dessa parte, mas também outras vivem isso, como cientista, como analista, a gente vê muito a questão de coletar esses dados. Então, seja por uma API, seja de arquivos locais, então, você sempre vai se deparar com um momento que você vai precisar coletar essa informação de algum lugar para colocar em outro. Então, aqui a gente entra na parte, tá escrito limpeza, preparação de dados, mas é o que a gente conhece como ETL, né? Então, eu costumo falar, né, que o dado nunca vem do jeito que a gente quer, as pessoas nunca são bondosas a esse ponto. Então, você sempre vai ter que se deparar aí com uma limpeza, seja ela mínima ou já aplicando algumas regras ali em relação ao seu negócio. Então, você tem a parte de remover duplicadas, tirar dados ausentes, ou tratar, né, os dados ausentes, que são um grande problema aí, dependendo da qual linguagem que você está trabalhando, ou que você precisa chegar do outro lado. Então, a gente tem essa etapa de limpeza e preparação de dados. Aí, exploração dos dados, eu acho bem interessante, porque é quando você consegue entender o que está vindo de informação. E a partir do momento que você consegue fazer essa exploração, você já tem uma visão ali do que você pode propor, ou dos insights, é um bom momento para você entender se só aquela informação ou só aquela base vai bastar e está tudo bem, isso consegue resolver o seu problema, ou se você vai precisar de mais informação, coisas que complemente, o que é super normal. Nem sempre a base vem com todas as informações que você precisa para chegar do outro lado. Então, é bem importante aí essa parte de exploração de dados. Minutinho. Pronto. Interpretação dos resultados. Essa parte de interpretação dos resultados, ela está bem ligada com a parte de conversa com a área de negócios. Tanto que com a área de negócios, ou com o seu chefe, ou até de você para você mesmo, que às vezes você está olhando lá aquele monte de informação e fica, meu Deus, e agora o que eu faço com isso? Então, logo abaixo de interpretação tem a comunicação desses resultados. É quando a gente fala da importância do storytelling, né? De explicar qual que era a necessidade deles, qual que era o problema, como que isso está sendo resolvido e como que você está aplicando e qual que vai ser a saída no final. Então, é muito importante a gente ter essa noção de como apresentar, né? Não é só você extrair o dado e deixar ele lá paradinho. Toda essa questão de como você vai dar para alguém consumir, seja a parte técnica ou seja a parte de negócios ou cliente final, é importante ter a noção do todo, porque se você precisar explicar ele e na hora que você mostrar isso não estiver bem apresentado, e bem apresentado, entenda-se que é até mesmo quando a gente coloca
num Power BI da vida. Se você tem tudo bagunçado ali, as coisas não estão bem separadas, você perde um pouquinho, né, essa questão de referência de como passar o valor do que você fez. Então, da minha parte, a gente utiliza muito e eu acho bem importante no momento ali que a gente está trabalhando com essa parte, nessa vertente de apresentação e interpretação de resultados. Modelagem e avaliação de algoritmo. Coloquei aqui, não é toda a área que tem essa vivência, né, com essa parte de modelagem, mas é interessante vocês saberem, principalmente aqui a base teórica, para você entender qual que é o momento que você vai usar determinado algoritmo, determinada técnica, qual modelo estatístico vai melhor atender. Então, é bem importante você ter ali a questão da base teórica para saber a avaliação dos modelos necessários. E aí, só um minutinho que eu vou tomar água. Se eu estiver muito acelerada também, vocês dão um aviso aí, porque eu sou acelerada por natureza. Tá ótimo. Tá ótimo? Tá perfeito. Ótimo. Pelo menos para mim, que também sou acelerada, né? Mas... eu gosto, acelerados se identificam. Aproveitando a pausa para falar que vocês podem interagir pelo chat. Estou até forçando uma certa interação aqui, né? Mas vou mandando no chat se quiserem interromper. A Brenda falou que não pode, mas eu vou dizer que pode. Brincadeira. Não, eu falei que pode, que como eu não estou vendo o chat nem nada, né? Pode entrar no meio e mandar um uou, tem uma dúvida aqui. Enfim, mas é isso. Continue. É forçado, mas não muito, gente. Fiquem tranquilos. Aqui a gente entra na parte do comecei e agora. Beleza, já estou com a base lá, fiz uns cursinhos no K-Academy, vi algumas coisas lá, segui um pessoal, e o que eu faço? Eu gosto de falar bastante que quando a gente está iniciando, o básico bem feito é o essencial. Então, tipo, tô começando hoje. Vamos supor que a gente tem alguém aqui que nunca teve interação com essa parte de dados, está escutando essa conversa nossa e vai falar, pô, quero começar. E aí fala, que linguagem de programação eu tenho que ver? Calma, jovem, você não precisa ir assim tão rápido. É necessário você ter noção de uma linguagem de programação, sim, sem dúvidas, mas você pode começar a ter noção do que é essa manipulação de dados, o que a gente usa, como que usa. Então, eu gosto de falar bastante que a parte de planilhas, né, como o Google Sheets, a gente pode utilizar como um bom exemplo para manipulação e análise e até mesmo visualização de dados. Não é a melhor visualização, mas assim é uma visualização. E principalmente quando você precisa entregar uma prova de conceito. Então, o que seria uma prova de conceito? Provar que aquilo realmente vai dar certo da forma que você pensou, ou que aquela amostragem de dados entrega o que você acha que vai chegar do lado final. Então, vamos fazer uma suposição aqui. Quero fazer um preditivo para saber quais são as mães, né, as crianças, que nascendo vão ir para a UTI neonatal. Pô, eu tenho uma amostragem de dados aqui. Vou rodar direto ela num banco? Eu posso testar com as informações que eu tenho pequenininhas, né, as variáveis, se aquelas variáveis já são necessárias ou se com ela eu já consigo chegar nesse lado final. Então, tem coisa que a gente não precisa começar grandão. Dá para ir pequenininho e aos poucos você vai trabalhando. E o mais legal dessa parte da gente começar por ferramentas que não são tão técnicas é a baixa barreira, até mesmo para você falar com áreas que não são tão técnicas. Então, por exemplo, mais uma vez aí, a área de negócios. Se alguém for da área de negócios, falo muito de vocês porque convivo muito. Então, você consegue falar muito mais tranquilo, porque o banco de dados, o SQL, por exemplo, a linguagem de programação, ela não é da vivência da realidade dessa pessoa, mas fala de Excel. Meu amigo, é tanta aba de Excel com esse pessoal da parte de negócios que você até dá uma respirada, assim, quando eles compartilham a tela e você olha, tipo, caraca, olha o tanto de coisa aqui. Então, é uma boa parte para você iniciar, sabe? Tanto para desenvolver algumas habilidades na parte de conversação e explicar sobre, entender o que está acontecendo, e também na parte de você adquirir esse conhecimento de como que funciona um pouquinho ali na parte de dados. Então, beleza. Comecei ali utilizando o Google Sheet, algumas amostragens, comecei a ver algumas funções de mínimo e de máximo, coisas básicas mesmo, tá? A partir desse momento, a gente passa ali para a etapa 2, o que já é interessante a gente começar a falar um pouquinho sobre as linguagens ali
para manipulação de banco de dados. Então, aqui já é interessante a gente começar a pegar essas ferramentas, né, essas tecnologias, que vai te dar mais profundidade para tratar alguma coisa. Então, beleza, fiquei ali mais firme, já estou sabendo manipular carry, já estou conseguindo fazer parte de select, já sei para que serve o porquê que eu não posso dar um delete sem um where, que é bem importante. Então, a gente começa a falar dessas partes com linguagens de programação, que ali eu chamei de capacidade forte, mas capacidade forte, entenda-se que são para fazer mais análises ou para passar por um processo de ETL, por exemplo, coisas desse tipo. Ali a gente encontra Java, Scala, Spark, Python e R. Não necessariamente na mesma ordem de utilização, né, de prioridade, porque cada prioridade vai depender do que você faz e do que você precisa, mas são as que a gente mais vê no mercado. E aí, até se você trabalha com a parte de dados e usa alguma coisa diferente dessas, coloca aí de informação no chat, que aí a gente vai conversando sobre e afins. Mas essas são as que eu mais uso. R eu usei já tem um tempão, mas o top 3 ali, né, até fica ali entre Scala, Java e Python. Passando por aqui, a gente entra na vertente... Oi. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em Boa relação à noite. linguagem de programação. Quais são os tópicos que mais são exigidos no trabalho, no dia a dia? Como Além assim? da lógica. Assim, se mexe muito com lógica. Assim, linguagem de programação, de lógica, orientação a objetos e tal. O que vocês mais usam na. A linguagem de programação é um pouco amplo, né? Então, mais específico, assim, do dia a dia de trabalho. Quais os conceitos da linguagem de programação mais pega? Tá. Essa parte de conceitos, assim como a linguagem, ela vai variar e depender muito, mais uma vez, né? Depende muito do que você tem de necessidade de utilização. Então, por exemplo, aqui do meu lado, quando a gente está usando o Spark, eu uso muito a biblioteca dele do SQL, que é para fazer algumas manipulações direto com o banco quando a gente conecta. Então, tem bastante disso, tem bastante de parte de orientação a objeto quando a gente está com Java. Eu uso bastante também a parte da... esqueci o nome, que é quando você coloca a ligação das informações. Espera aí que eu vou lembrar. Os joins da... Os joins, ele está ligado com a parte do SQL ali, mas é falando de dependências. As dependências, a gente usa muito a questão de fazer que o projeto ele seja o mais flexível possível, para você não precisar ficar tendo retrabalho. Então, fazer bastante objeto no sentido de você conseguir reaproveitar aquela camada ou aquele serviço. Nós temos também bastante separação de services, então cada um com sua responsabilidade. Então, são bem conceitos de bases, assim, que pelo menos no meu dia a dia eu utilizo bastante. E aí, essa também é mais uma pergunta legal aí para a gente compartilhar o que o pessoal vê que mais exige nesse sentido ou que mais usa. Mas é igual aquela parte que a gente falou no comecinho, de tipo, você sempre vai se deparar com a parte de fazer uma limpeza ou uma manutenção de dados. Na parte, quando eu falei ali da gente utilizar a biblioteca de SQL, né, dentro do Spark, do Scala, é justamente porque a gente tem uma manipulação muito grande de consumir informações de outros bancos para se relacionar entre si. E aí a gente também tem a parte de aplicação de regras, pelo menos no meu cenário. E aí a aplicação de regras é utilizando a própria linguagem ali, o que tem, tipo, por exemplo, você fazer comparação, né, de uma informação com a outra para ver se está correto, se bate ou se não. Então, são coisas assim de fundamentos meio que básicos, mas conforme você vai utilizando elas vão ficando mais aprofundadas, porque a gente começa a falar de como lidar com essas informações em escala grande, sem perder a performance quando a gente aplica alguma consulta ou algum tratamento. Entendi. Então, quem já atualmente estuda ou trabalha com um back-end não está muito longe do que pode estar usando. Exatamente. Exatamente, até porque, né, a gente tem no back, eu não sou uma pessoa para falar muito de back-end, assim, tão aprofundado, mas no back a gente trabalha muito com a lógica, né, de como fazer aquilo e tudo mais. É a mesma coisa que você vai ver na hora que, por exemplo, você precisa lidar com a parte de limpar os dados, ou com a parte de exercer uma regra em cima. Por exemplo, lá no SPC Brasil, a gente tem uma parte de informação que são dados cadastrais. E aí tem algumas validações que a gente faz, por exemplo, de ver se aquele CEP é válido, de ver se aquele e-mail é válido, coisas desse tipo.
Então, são formas de validação que back-end, em algum momento, também pensou em fazer, né, ou já precisou fazer alguma validação assim, para ver se aquela informação é válida ou não, ou se atende a algum critério. Então, tá bem ali ligado um do outro. Por isso que eu falo que é importante você conhecer a base e o fundamento. Porque você conhecendo isso, para se adaptar com a questão de tecnologia, eu, pelo menos, acho mais tranquilo do que você, sei lá, tenho facilidade de utilizar tecnologias, mas não sei muito bem como procurar o que é uma necessidade de uma linguagem para outra. Então, eu acredito ser mais fácil ter essa noção de base de fundamento, e na tecnologia você ir ali com a documentação do seu lado, embaixo do braço ali. Não é um negócio que a gente faz na prática, né? Porém, quando a gente decide fazer, ajuda bastante. Então, tem essa proximidade que é bem tranquila de conhecer na hora que você começa a mexer. Até se me permite fazer um comentário ousado, eu diria até que para o pessoal de infra, que mexe com hardware, essas coisas tudo, não estão nem um pouco longe. É até engraçado que acho que porque a área começou como, né, análise de dados, aí o pessoal já pensa em IA, BI, dashboard, essas coisas, e acha que está muito, muito longe da realidade. Mas, na verdade, eu vejo a área de dados como uma vertente. Se você sabe qualquer coisa de tecnologia para você, principalmente porque dados, a grande parte, a grande maioria hoje, você vai mexer com uma aplicação em cloud. Então, assim, você vai precisar aprender um pouco de infra-cloud e provavelmente você vai ter uma certa facilidade, por exemplo, se você gosta bastante de infra, e aí vai ter uma certa facilidade também para estar dentro da engenharia, da área de engenharia de dados do que, por exemplo, análise de dados ou BI, por exemplo. Enfim, eu não gosto de deixar, tipo, as pessoas, não, porque eu sou de infra, porque eu sou de suporte, coisa do tipo. Meu, você sabe abrir um CMD, você já sabe 50% de qualquer parte de tecnologia, basicamente isso. Exato, e é por isso que eu falo da importância de saber aonde você está, para onde você quer ir, sabe? Tipo, nunca você vai desperdiçar o que você aprendeu até agora. Às vezes você realmente não vai conseguir aproveitar boa parte, sim, realmente. Mas alguma coisa do que você aprendeu já é o suficiente para você conseguir entrar sem ter uma barreira muito grande, sabe? Então, eu acho bem bacana aquela primeira parte do que a gente falou, da análise, de se auto-entender no momento que você está, o que você já domina e o que você vai precisar dominar no próximo passo que você quer tomar. É necessário justamente para você evitar algumas frustrações. Porque às vezes você vai querer comparar alguém que já está há um tanto tempo e aí você fala, pô, nunca vou chegar ali. Mas não é justo você comparar alguém que está há muito tempo ou que já nasceu nessa área com você, que está tentando entender, que está querendo se aproximar mais, que achou bacana. Então, é bem coisa de entender o momento que você está, o que você já conhece e o que você pode aproveitar. Acho que não tem essa questão de, tipo, caraca, eu nunca vou conseguir entrar nessa área, assim como qualquer outra, né? Todas têm seus prós e seus ônus aí em relação quando você tenta fazer. Mas beleza? Respondeu? Vou levar como um sim, que está respondido. Sim. Obrigado. Imagina. Aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre carreira, né? Das possibilidades de atuação. Então, eu trouxe aqui a questão de engenheiro de dados, que é o que eu sou, e uma descrição pequenininha sobre o que a gente faz no sentido de, tipo, o que define um engenheiro de dados. Então, nós somos responsáveis ali por preparar os dados para uso analítico e operacional, garantindo e gerenciando o processo de ETL, o pipeline do fluxo do trabalho e também deixando aquele dado, né, garantindo que ele esteja sempre disponível para as aplicações que precisam, que depende dele. Então, basicamente, o engenheiro de dados ali é responsável por manter o pipeline da aplicação ativo. Pô, Brenda, sou engenheiro, mas eu não faço só isso. Tudo bem, a gente sabe que, né, hoje em dia a importância é pagar boletos, a forma que você vai pagar ele, só Jesus sabe. Então, é bem normal você ver no mercado engenheiros que fazem mais coisas. E isso não tem problema, vai muito da sua realidade e do seu trabalho. Mas quando a gente procura como definição, a questão de ser engenheiro, na minha vivência, né, e na minha realidade, pelo menos, é essa. Aí, a gente tem a contrapartida do arquiteto de dados. E aí você fica, pô, se a gente tem um engenheiro, o que um arquiteto faz?
O arquiteto, ele vem ali na parte de projetar e implementar a arquitetura do que a gente precisa fazer, garantindo ali a parte de integridade, né, das informações conforme vão ser passadas, e a parte de segurança e eficiência dos sistemas. E aí você pode estar pensando, mas eles trabalham juntos? Como que acontece? Qual que é a diferença de um para o outro? Então, basicamente, o arquiteto, ele modela e o engenheiro constrói. Então, eu trouxe aqui uma analogia que na minha cabeça fez bastante sentido, mas se não fizer na de vocês também não tem problema, aí vocês me avisam para eu mudar, mas basicamente o que eu trouxe é que o engenheiro de dados, ele é como o construtor de uma casa. Ele se concentra na parte da implementação e manutenção dessa infraestrutura, né? O que vai manter aquele pipeline em pé. Enquanto o arquiteto, ele é literalmente como um arquiteto da casa projetando essa casa. Ele tem uma visão mais ampla e estratégica de como que vai acontecer toda aquela questão do que vai ser construído. Então, a gente tem os dois ali andando de mão dadas praticamente, e às vezes é bem normal, você vê engenheiro ajudando arquiteto e vice-versa. Ô, Brenda, então o Oi. arquiteto é o cara que vai modelar o banco de dados para poder receber todos os dados que vão ser utilizados no sistema, certo? Ou não? Não necessariamente modelar o banco de dados, mas sim a estrutura de, por exemplo, você vai consumir dessa parte com essa tecnologia, aí isso daqui vai acionar tal coisa, ele está mais ligado ali com a parte da estrutura do que você vai fazer. Essa parte do banco de dados, né, geralmente, ou aqui com a gente, acontece junto com o time de governança, quando a gente passa algumas informações do que precisa ser feito ou não, ou quando o próprio engenheiro, né, vê essas informações do que vai ser necessários para serem consumidas, visto que ele precisa manter aquele pipeline, entender se aquelas informações são suficientes ou algo diferente disso. Show. Obrigado. Beleza? Beleza. Aqui a gente tem... Pode falar. Não, só ia falar que um exemplo que eu gosto, assim, para dar... Não é nem exemplo, mas sabe aquela... como chama? Não é desenho, mas que tem lá, tipo, banco de dados Oracle, conecta aqui. Aí O conecta fluxograma. Isso. Tem os fluxogramas. Geralmente o arquiteto é o que vai saber ali e com um plus de, tipo, quando, vamos supor, você trabalha numa empresa que é, sei lá, um cloud provider ou você tem algum software do tipo, você também vai saber ali manejar o quanto que o cliente vai pagar por uma arquitetura X ou Y de dados, sabe? Uhum. Então, tipo, se eu juntar aqui AWS, Databricks e, sei lá, um banco Oracle, você vai gastar X, e se você juntar XYZ, você vai gastar batatinhas. Enfim, é mais ou menos o que o arquiteto também vai fazer. Uhum. Principalmente nessa visão de estratégico, né? Tipo, garantir que a mesma opção de estrutura garanta o resultado final com ferramentas ou com técnicas diferentes. A importância é que, tipo, se eu passar do lado A para o lado B, eu vou ter que chegar com a mesma informação. Então, isso vai estar bem desenhado ali no fluxo que é passado pelo arquiteto. Beleza? Se for pensar na empresa como um todo, não é só a parte técnica que tem que considerar, também tem a parte de negócios, custos, né? Então, eles também tem que projetar, tipo, aqui isso vai gastar tudo, mas vai ter isso, isso e isso. O outro vai gastar isso, mas também não vai ter isso, isso e isso. Então, Isso. entendi. Exatamente, essa parte de arquitetar, né? Então, é por isso que eu falo que a parte de dados, ela nunca está sozinha. Toda área que a gente for falar aqui tem que ter ciência que, nossa, best friends do pessoal ali da área de negócios. E aí também você entra com uma parte de segurança, né? Com a parte de infra, porque como que você vai consumir alguma informação de algum banco se seu usuário não tem acesso ou se não é permitido? É uma tristeza isso, mas você precisa ser amigo do pessoal para, às vezes, conseguir uma liberação ali que te ajude no momento do seu fluxo de trabalho. Então, a parte da área de dados precisa muito estar relacionada ali com o resto da cadeia de times que a gente vê dentro de uma empresa. Não dá para você ser sozinho, sabe? Ser um lobo sozinho ali. Você e seu dado é meio difícil. Aí é você, seu dado e os amigos do lado. E aí aqui, então, a gente entra na parte de analista de dados, também conhecido como BI,
E aqui a visão que eu trouxe, né, é que ele é fundamental no cenário estratégico de qualquer empresa orientada por dados, ou que não necessariamente orientada por dados, mas que utilize dados ali para o seu dia a dia ou para tomada de decisões. Então, com esse especialista aqui, a gente vai ver que ele é responsável por coletar, analisar e interpretar grandes volumes de dados, transformar a informação para a área de negócios ou para qualquer outro consumo. Então, quando a gente fala dessa questão dele ter que fazer essa coleta, é porque o engenheiro ele vai disponibilizar a informação lá, o dado. Quem é que vai consumir? Qualquer outro canto. E em qualquer outro canto a gente vê o time de BI fazendo esse consumo justamente para gerar essas informações do outro lado, né? Para tomada de decisões críticas ou para tomada de decisão como um todo. Então, ali a gente vê bem ligado a questão de relatórios, a parte de visualização com dashes e coisas desse tipo. E aí, atrelado a ele, nós temos o cientista de dados, que ele é responsável por analisar e interpretar também grandes volumes de dados ali, dados como um todo, né, para identificar padrões, tendências e insights que possam orientar ali a estratégia de negócio a longo ou a curto prazo, geralmente a longo prazo por conta das tendências. E aí você me fala, pô, mas os dois analisam, os dois lidam com grande volume de dados e qual que é a diferença de um para o outro? Então, basicamente, Peraí. Pulei aqui a diferença de um para o outro, mas está na cabeça, está tudo bem. Basicamente, a diferença que a gente vê de um para o outro é que o analista de BI, ele vai ser como um investigador, ali no sentido de entender aquelas informações que estão disponíveis para ele, o que ele consegue fazer com aquele dado, no sentido de dar a informação necessária para a área de negócios ou para qualquer outro produto que exige uma análise, enquanto o cientista, ele fica mais com um lado criativo, na parte de, sim, ele também pode te mostrar algumas informações, né, alguns relatórios, mas ele está muito mais ali voltado para explorar aquele dado, criar modelos em cima deles e possibilitar que novas coisas aconteçam em cima desses dados que estão por vir. Então, ele tem essas duas diferenças ali. E se não tiver o slide que estava faltando aqui com o textinho certinho, eu complemento ele depois e mando para vocês. Mas, basicamente, a analogia que eu tinha feito entre eles é isso, que o analista, ele fica ali mais na parte da investigativa, né, sair com a informação do outro lado, enquanto o cientista, ele tem esse poder ali mais criativo de estar criando modelos e saindo com insights a longo prazo para a área de negócios ou para a empresa como um todo. Mudou. Aqui a gente entra na parte de engenheiro de machine learning, que ele é especializado em desenvolver e implantar algoritmos de machine learning que possam ou que precisem, né, ser automatizados durante o processo e prever comportamentos e padrões. Então, basicamente, o que eu vejo bastante, que foi a minha vivência, né? O cientista, às vezes ele faz o modelo, só que esse modelo, ele precisa ser automatizado para ficar rodando ali de acordo com a necessidade ou com a atualização do produto. Então, a gente vê com o engenheiro de machine learning que realmente pega esse modelo do jeito que ele está ali, pequenininho na dele, e transforma ele num processo automatizado. Então, aí tem todas as necessidades que vêm para automatizar um processo. E se aí for da curiosidade de vocês, a gente pode fazer um próximo papo falando sobre essa questão de automatização de processo, o que precisa ou não, como chega e coisas desse tipo. E aí, a gente vem com a parte de governança de dados. Dessa parte não vai ter comparação entre os dois, mas é uma área também que existe e que, às vezes, ao meu ver, ela é um pouco deixada de lado, assim, quando a gente está falando de carreira de dados, e a parte de governança é tão importante quanto qualquer outra, né? Pelo menos ali no SPC Brasil, a área de governança, ela é responsável por desenvolver e implementar as políticas e os procedimentos, né, para dar o ok e garantir a integridade e segurança desses dados. Então, muitas vezes, para a gente subir ou criar uma planilha, seja no ambiente, para a gente subir ou criar uma tabela ou um processo no ambiente de homologação e produção, a gente precisa do ok da área de governança de dados. Eles vão checar se a nomenclatura está
do jeito que precisa, com o dicionário de dados, eles vão ver se faz sentido tal pessoa ter acesso àquelas informações, se são dados sensíveis, quais são as preocupações que vão estar ligadas ali para quem vai estar consumindo essa informação. Então, a área de governança de dados, ela tem bastante guarda-chuvinha também, embaixo de governança, mas ela tem toda essa importância ali de acolher, né, seu dado e ter uma questão de garantia da integridade dessas informações. Passando por aqui, um minutinho para se hidratar. Bom que vocês já vão até procurando. Alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Esse é o momento. Esse é o momento da água. Entenda esse momento da água como um momento de dúvidas. Se quiserem falar, eu vi que algumas pessoas falaram que são da área, outras pessoas ainda não falaram nada, mas se quiserem adicionar qualquer coisa, principalmente você, Cedrez, que estava com cara de bravo. Cedrez, eu não tô te vendo. Se eu falei alguma coisa que não era, corrige aí. Eu tava bravo com a Thaís ali, que tava interrompendo no chat. Ah, tá bom. Com ela pode. Acho que, Graciela, você ia desmutar, eu não sei se você desmutou sem querer, eu ia falar alguma coisa. Não, eu não sou da área também, tô aqui de curiosa, assim, eu fiquei impressionada com o tanto de profissões, né, dentro de cargos, dentro da não área é de doido, dados, menina. assim, né? Loucura, né? Às vezes o pessoal acha que, tipo, engenheiro de dados é isso, um abraço, beijo, para qualquer outra coisa que tenha. Mas não, pô, tem um monte de coisa. Inclusive, quem não quiser mexer com dados na parte de programar, e sim ficar ali na parte mais de cuidado dessas informações e governança, né? Fazendo todos os cuidados. São muitas possibilidades. São muitas possibilidades. E aí onde eu falo, né, que às vezes tem área que é tão bacana, assim, para quem não tem afinidade com a parte de programação e coisas desse tipo, e eu não vejo elas serem tão faladas. E é muito importante. Então, tem muita coisa lá no SPC que, quando fala não da parte de governança, meu amigo, vai lá, dá um jeito de convencer o pessoal que cuida dali para liberar seus acessos e suas coisas, porque embaçou o projeto e é um abraço. Então, é bem importante a gente ter essa noção, assim, sabe, das demais áreas que tem e que você pode atuar dentro delas e também vai estar mexendo com dados. Não implica a questão de não ser parte de programação mesmo. Podemos continuar? Sim, senhora. Então, vamos. Onde buscar e como praticar? Tem a Diversidata, que é da Andressa, nossa bela palestrante, que a gente vê aqui bastante nos nossos eventos. Eu gosto bastante do conteúdo dela, porque ela fala não só da parte de dados, em questão por onde começar, o que estudar, mas também bastante sobre questão de ética, o que eu coloquei o nominho da Thaís ali também, né? Porque são assuntos que eu acho bem interessante, no quesito da gente ter a consciência de quem é que vai se responsabilizar quando esses caras começarem a errar. Isso aí é falando com o IA, isso daí é falando com a parte de consumo dessas informações, isso daí é falando de quem que a gente responsabiliza, no sentido de quando vaza alguma informação. Então, voltar esse olhar para a questão ética das coisas, sabe? De falar, não, aconteceu isso daqui, então o processo vai ser esse. Então, eu gosto bastante de acompanhar por conta disso. Descomplica estatística, como a gente falou no começo, né? Base matemática e estatística a gente vê por aqui, e não é sempre que a gente vê de forma fácil e tranquila, às vezes é um monstrão aí, mas só tá um monstrão porque a pessoa que está explicando tem uma didática diferente. Então, aqui na Descomplica foi uma forma bem bacana que eu vi, que deu bem certo comigo. A gente tem o Data Hackers, e aí a gente tem aqui, né, eu, Thaís, Cedrez e EDG Santos como um todo, para vocês também ficarem tranquilos de fazer perguntas, pedir conselhos por onde procurar, para onde ir. É bem interessante essa comunicação que a gente tem aqui. E o canal aberto de, tipo, bom, se eu não souber, alguém vai ter essa informação e se não tiver, a gente vai atrás. Então, fique tranquilo que de um jeito ou de outro, a gente vai estar chegando do outro lado. Acompanhar e participar. Então, aqui está com um texto para vocês lerem depois, mas basicamente todos eles falam sobre atualizações, né, de informações, tendências na parte de dados, aonde você achar desafios para participar. Então, eu vou dar uma focada ali no último, que é
negocinho para cima, o gráficozinho apontando, que a gente tem o Kaggle, que é a parte de competição de ciências de dados, então você consegue achar bastante dado para você treinar, mas você também consegue achar competições que já estão acontecendo, que você pode entrar junto e apresentar sua solução. A gente tem o GitHub, né, no caso, que é uma quantidade grande de repositórios que você vê ali, tanto de exemplo da parte de como criar um portfólio, de deixar um portfólio legal para ser apresentado, e também desafios que são propostos pelas comunidades ou pelas pessoas que estão começando a aprender ou que já têm um tanto de tempo aí na trajetória acadêmica e decide colocar lá as informações. Stack Overflow, que eu acho que independente do que aconteça, ele nunca morre, sempre vai estar ali para a gente procurar alguma informaçãozinha bacana, de ver algumas outras visões sobre o mesmo problema. E aí a gente tem aqui o Data Science, Smart Data e Towards, que todos eles são voltados a partir de artigo ou informações de comunidade, no sentido do que vem de novo aí para a parte de dados. Eu acho bacana participar, porque se você está começando a aprender, você já entra na onda de ver o que o pessoal está aprendendo, como que está utilizando, e se você já está um tanto de tempo aí no mercado, você consegue se atualizar junto com o pessoal, ou passar sua visão de tipo, eu acho que não é interessante por esse caminho, por conta disso e disso e disso. E sobre portfólios? Não sei se todo mundo aqui tem a ciência do que é um portfólio e a importância dele, então eu trouxe aqui algumas informaçõezinhas. A importância do portfólio nada mais é para, naquele momento da sua entrevista, às vezes a gente fica nervoso, não consegue falar tudo, esquece o que a gente já fez, algumas coisas importantes. Então, no portfólio, você consegue documentar toda a sua jornada até aquele momento, do que você aprendeu, do que você ainda quer aprender, e te dá uma grande visibilidade. Então, a questão de você criar o seu portfólio é justamente para facilitar nessa proximidade quando a gente começa a falar de atrair talento para você, sabe? No sentido de o famoso preciso procurar emprego. Então, o portfólio ele pode te auxiliar muito nesse momento para as pessoas conhecerem, né, seu cartãozinho ali de visita e depois ir conversar com você de forma mais profunda. Algumas dicas que eu acho interessante colocar ali na relação de portfólio é que ele não é que diverso no sentido de ter coisas diferentes, e sim mostrando literalmente as técnicas que você aprendeu. Então, falar, nesse projeto eu utilizei isso, por conta daquilo, aquilo outro, que está muito ligado com a questão da apresentação de um bom storytelling. É ter coerência no projeto que você está mostrando ou no que você está estudando. E vincular com a área, né, do que você está pretendendo aí. Então, aqui a gente está falando com uma parte de dados, mas se você é um front-end, por exemplo, bota seus trabalhos do que você está estudando lá, seja de parte de site que você criou, seja do que você consumiu para colocar de informação, é bacana para o pessoal conseguir fazer essa ligação, né, do que você pretende e do que você tem. E aí aqui algumas plataformas que eu acho interessante, que nem sempre portfólio, na minha visão, aqui na minha humilde visão, nem sempre portfólio é só projeto de código que você coloca. Então, sobre artigos e posts, a gente tem ali o Medium, o LinkedIn, tem o Instagram também, né, que muitas pessoas fazem Instagram profissional das comunidades. A gente tem o dashboard ali, que para você colocar visões, né, de Power BI, Tableau. Código-fonte, a gente tem o GitHub, tem o Jupyter também, que você consegue deixar seus códigos com formatações legais. E links diversos no sentido de página própria, né? Onde hospedar, como hospedar. Então, aí tem uma quantidade diversa de links que você pode utilizar para conseguir subir a sua página própria de portfólio. E quando a gente fala da parte de portfólio de dados, você pode estar pensando, né, beleza, eu vou criar um projeto, mas como que eu vou tirar a base para treinar o que eu preciso treinar ou para estudar o que eu preciso estudar? Essa daqui são alguns lugares que eu acho bem bacana de estar procurando. O próprio Kaggle, quando a gente falou anteriormente. Aqui, o Exis, ele tem muita parte de saúde, então, para quem não sabe, eu gosto muito da parte de saúde, de aplicar tecnologia em saúde, né? Então, procuro bastante. DataGov, que é o BR ali, para quem não conhece, são dados aqui da parte de saúde do Brasil. O K também, que é de fora, e o Google Public Datasheets, que você também consegue ter
uma variedade de informações em relação a dados. E aí você tem várias outras, algumas são pagas, já conheci algumas fontes que para você baixar são pagas, mas a grande parte é gratuita ali, e com o que tem disponível a gente consegue se virar bem. E se você precisar de alguma coisa que não está ali, pergunta para a gente que tem como chegar do outro lado também, tá tranquilo. Aqui eu trouxe informação de algumas referências de inspiração de portfólio, que eu acho bacana mostrar, e justamente para vocês pegarem aquele negócio de que portfólio não é só negócio com um projeto. Então, esse daqui é o da Hannah, eu gosto muito dela porque ela coloca uns projetos bem bacanas, tipo identificação de raça de cachorro, e aí quando você vai usar é muito legal de ver os resultados. Mas aqui é o modelo de como ela traz, né? Ela está utilizando o GitHub, então ela tem ali o título que ela deu, né, para o trabalho que ela está fazendo, a descrição dele, então o que está acontecendo quando você for utilizar, ou se você for baixar esse código aqui, as ferramentas que ela utilizou, então falando sobre as linguagens, a forma do que ela aprendeu, né, o que ela teve de retorno quando ela fez esse projeto, e quando que aconteceu esse projeto, qual foi o momento de data ali que ela fez. Então eu acho bem bacana, até para pegar de inspiração, ou para você reproduzir, ou para você ver o que o pessoal está estudando e tentar fazer um igual. Eu gosto bastante da Hannah aí. E aí, aqui, por outro lado, a gente tem o Cris. O Cris, só de ver o portfólio dele, ele me parece ser uma pessoa, assim, seriona, sabe? Tipo, compara essa imagem com isso daqui. O Cris é basicamente, oi, eu sou o Cris. E aí ele vem com um textão ali sobre as coisas que ele está aprendendo, né? Sobre aprendizado de máquina. Então, quando você vai no portfólio do Cris e clica em um desses, ele traz um relato de como que foi aprender sobre isso, como que ele aplicou, quais foram as percepções que ele teve, porém sem código. Então, ele está trazendo ali muito mais a questão do estudo, né, do que ele está fazendo no dia a dia. E é bem bacana que é uma forma diferente de mostrar que você está ali na área, mas de apresentar um conteúdo mais acadêmico, sem necessariamente vincular com código. Aí a gente tem aqui o da Karine, né? Perdão, Karine, errei seu nome. Mas a gente tem aqui o portfólio dela também, onde ela traz informações dos links que você consegue encontrar ela, né? Então, olha ali, o LinkedIn, o Medium, o próprio site, né, de portfólio para você colocar, e embaixo uma definição do que ela atua, o que ela gosta de fazer, o que ela se interessa. Então, também é bacana você mostrar a questão de tipo, ó, hoje eu estudo isso daqui, mas eu também me interesso por isso, isso e isso. Então, se eu tiver uma oportunidade ou em algum outro momento, é bacana que aí a empresa ou a pessoa que está vendo o seu portfólio, ela consegue pensar até junto com você, né, a partes futuras. E aí o que eu achei legal desse da Karina é que ela não tem um formato de comunicação formal. Então, se você ler ali, ela tá falando, né, esse não pode ficar nunca fora do rolê. Ela tá se referenciando a Python e SQL. Então, é bem uma forma de você se expressar como pessoa, os seus trabalhos e os seus estudos. Eu acho bem importante e bem legal. Aqui, vou tomar um pouquinho de água para a gente entrar nessa parte. Alguém ficou com alguma dúvida sobre a questão dos portfólios e afins? Aproveita, se você tiver um portfólio, compartilha com o pessoal para a gente seguir, para ver o que você está fazendo, bem bacana. Aqui, eu estou trazendo um pouquinho de como que é lá no SPC Brasil, de cada área que a gente comentou anteriormente. Então, uma coisa que vocês vão... Aqui a gente está falando do analista, né? Mas as próximas casinhas que a gente vai ver, todas elas têm soft skills. E por que tudo tem soft skills? Porque, como eu disse, a área de dados, ela trabalha em parceria com várias outras. Então, o fato de você trabalhar em parceria com várias outras áreas, que têm perfis diversos e coisas assim, exige muito dessa questão de trabalho em equipe, comunicação, proatividade. Então, você tentar entender o lado da outra pessoa, né, quando tem algum problema ou algo assim, são coisas muito importantes e que a gente valoriza um tanto. Aí a gente entra aqui, no comecinho, que é a documentação, tanto funcional quanto técnica. É muito cobrado, porque todo projeto que é feito, né, às vezes você está fazendo alguma aplicação de uma regra. Pô, a pessoa que vai pegar o projeto depois que você
ela não é obrigada a bater o olho no sentido de entender o que passou na cabeça desse ser humano naquele momento. Se às vezes nem a gente mesmo consegue lembrar o que aconteceu, então é importante ali ter toda a questão da documentação, seja da parte de código ou da parte de processo até você chegar ali. Na parte de modelagem, tem tipo de databases, então a gente tem o SQL, no SQL, conceitos lógico, físico, dimensional, teoria, olha o que eu falo aí, o que a gente viu falando bastante, da parte de saber o conceito para depois conseguir aplicar ele. Storytelling, que é a parte de você criar uma historinha, né, e explicar o porquê daquilo. Então, a gente conversou que a parte do analista de BI vem muito daquele negócio de observar as informações, extrair e no final mostrar ali para o cliente, para a área de negócios, para ter essa visão. Então, saber criar um bom storytelling é bem fundamental. Databases, Oracle, e ali tem as informações do que a gente tinha falado anteriormente, por exemplo, quais são o que exige, né? Procedures, funções, então a gente tem bastante ali na parte de utilizar o Oracle, Hive também, programação. Você vai ver a parte de lógica, então ó, a teoria aparecendo de novo sobre variáveis, estruturação, seleção, parte de estrutura com repetição, funções, como eu disse, parte básica ali das questões de lógica. A parte de programação ainda continua com SQL, ferramenta de ETL e Python. Então, essa é basicamente o que um analista no SPC Brasil tem o contato ali no dia a dia. Aqui a gente está falando do administrador de dados, que é um dos guarda-chuvas quando a gente fala de governança. Então, todas vocês vão ver documentação e soft skills. O que muda quase sempre é essa partezinha aqui desses 2, 3 e 4 quadradinhos. Que aí vai muito do dia a dia, do que a pessoa está mexendo e o que ela faz. Então, se você olhar o administrador de dados, ele tem muita familiaridade com o que diz respeito à parte de banco, a parte da lógica, né, do que vai ter de informação, do que vai ser montado, ali a parte de modelo dimensional. Então, você vê muito essa relação da pergunta que a gente teve lá, quem é responsável por modelar esse dado? Então, quase sempre a gente tem ali alguém da parte da administração junto com o engenheiro para chegar do outro lado do que vai ter dentro de cada banco, o porquê que disso, o porquê que não daquilo, a gente vê aqui dentro. Então, mais uma vez, em modelagem, se repete ali, né, databases, então tem uma variedade vasta que a gente usa, de acordo com a necessidade de cada projeto. Então, é por isso que é uma variedade grande. Na parte da programação, vai estar muito voltada à parte de Bash, ferramentas como o Oracle Data Modeler, que é para fazer o desenho dos bancos, né, como eles vão se relacionar, o que vai ter de informação em cada uma. Python, SQL, databases, um tanto ali, que é Oracle, Kudu, MariaDB, Hive, Mongo, e a parte de soft skills, que a gente já comentou. Aqui, o próximo, ficou bem ruim a imagem, mas foi o máximo que eu consegui fazer, porque envolve bastante coisa na parte de engenheiro. Se vocês olharem a parte de programação, é o que é mais extenso. Justamente pela parte de você ter que manter, né, a estrutura ali funcionando, e a questão de você manter a estrutura exige que você chegue do outro lado de fazer, ou seja, streaming, batches, parte de limpeza de informação, que geralmente acontece nesse momento. Então, a gente tem que criar bastante coisa ou conseguir manter ali da melhor forma possível durante o processo. Então, você vê mais uma vez a parte de documentação e soft skills, database. A mesma coisa que vai acontecer com o administrador que a gente viu anteriormente. Vai ter um tanto de informação, porque o database melhor que vai se encaixar ali quando você estiver fazendo vai depender do problema que você precisa resolver. Na parte de modelagem, envolve storytelling também, parte de conceitos lógico, físico e dimensional, e programação é onde é mais vasto, que a gente tem a lógica, tem a parte do SQL, colocando ali as informações que a gente espera no momento de carries, tem os bashes de comando, então, tanto com a parte do Git quanto a AWS, GitHub, né, que eu sempre coloco só Git, mas GitHub para esse momento. Ali a gente tem Python, Scala, Spark, ferramentas como Scoop, NiFi, Airflow, que são de orquestração de pipeline. Então, quem vai acionar quem em tal momento, quem vai validar que isso está ok para continuar para outra parte do pipeline. E o formato de dados, que a gente usa bastante, Parquet, Avro, ORC e Delta.
Então, você vê bastante dessa questão no dia a dia, né, das ferramentas que o engenheiro usa lá no SPC Brasil. Com isso, eu deixo o meu valeu. Falei bastante aqui com vocês. Essa daqui, desse lado a gente tem o LinkedIn, que é o meu LinkedIn, no caso vocês queiram se conectar ou ainda não estejam. Aqui a gente tem o Linktree do GDG Santos, então ali você consegue acompanhar os eventos que a gente está tendo, né? No comecinho a gente falou sobre o WTM, que é um programa também de comunidade que a gente tem embaixo do guarda-chuva da Google, que é o Woman Tech Makers, que é para trazer e aproximar mulheres para a tecnologia. Então, desse programa, a gente vai ter um hackathon em setembro, voltado só para gurias, ou quem se identifica como. Tá bem bacana de acompanhar a gente, e para acompanhar, você consegue acompanhar aí pelo QR Code do GDG Santos. E quem não conseguir ler o QR Code, é só avisar que a gente coloca aí na parte do chat para você clicar e chegar lá do outro lado. Fora isso, meus muito obrigado, pessoal. Falei um tanto e agora quero ouvir de vocês.